Bom dia, irmãos. Quero, nesta manhã gelada um pouquinho mais friazinha que o normal, né? Mas também vemos a glória do nosso Deus, o cuidado do nosso Deus também com a natureza. E sabemos que todas as coisas estão de acordo e debaixo da glória do nosso Deus. Nessa manhã geladinha, quero dar um bom dia, dizer para você que é muito bom estarmos juntos para adorarmos ao nosso Deus, adorarmos ao Senhor. Convido você a abrir a palavra do Senhor no Salmos de número 133. Então, Salmos de número 133. Deixa eu colocar meu som aqui. Isso. Aí o som aqui vai desaparecendo também. A gente corta os ruidinhos. Diz assim a palavra do Senhor: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Essa descrição de Davi ela é muito interessante, porque ele fala sobre a união é como um óleo precioso que desce, então é colocado sobre a cabeça e ele agora vai pegando todo o corpo, encharcando todo o corpo. Assim também a nossa bênção vem do alto, vem do próprio Deus. Esse Deus que a cada manhã traz um renovo sobre a minha vida e sobre a sua vida também. E essa preciosidade, ela desce sobre as nossas cabeças, inundando todo o nosso corpo. Assim Deus trabalha, cuidando de mim e de você a cada dia. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por essa manhã tão gostosa, onde podemos separar esse tempo precioso para estarmos juntos, ó Pai, em Tua presença, para crescermos na Tua palavra, crescermos no ensino da Tua palavra, que o Senhor nos dê o discernimento vindo do alto. Que sejamos abençoados, ó Pai, dos nossos pensamentos, dos nossos afazeres. Tudo aquilo que fizermos, ó Pai, seja também abençoado e direcionado pelo Teu Espírito Santo. É a nossa oração gratos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu separei um cântico hoje e ele fala sobre a nossa confiança também em Cristo. E eu só confio no Senhor. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que lá no céu, Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar, que não vai falhar. Amém. Que a sua confiança seja sempre firmada em Cristo Jesus. Essa confiança no nosso Senhor nunca vai falhar. Amém? O nosso texto de hoje, nós estamos seguindo a nossa revista, né? E o tema de hoje é o Anticristo. Deixa eu já tirar esse de cá. Vou passar esse para cá. O Anticristo é o tema da nossa lição. E o nosso texto base está em 1 João, capítulo 4,
O verso será do verso número 1 ao verso número 6. Então, 1 João 4, do verso número 1 ao verso número 6. Eu tenho recomendado sempre a Bíblia de papel. Então, a Bíblia de papel nos ajuda aí também na versão, né, da nossa leitura. E então fica a minha sugestão para você ter mais facilidade aí no manuseio da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai. Essa palavra é interessante. Provai os espíritos. Observa que espírito aqui está em minúsculo. Então, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Agora, Espírito em maiúsculo. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vive em carne é de Deus. Então, se há uma confissão, observa que essa confissão, a qual João está falando, não é somente no falar, mas em todas as suas ações, né? Em tudo que ele faz. Por isso que ele procede de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Então observa que não procede. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem no mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Esse trecho, esse versículo 5, ele é muito interessante também, porque eles procedem no mundo, por essa razão falam da parte do mundo. Aqui nós vemos a visão mais da natureza desse mundo que nós estamos. Então, as pessoas que vão à igreja, ou até em determinadas igrejas, ou ouvem determinados pastores, ou seguem, mas sempre a visão está mais humana, mais carnal. A visão está centrada nessa terra, pensando em ter proveito dessa terra. Enquanto, olha só, verso 6, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Isso, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, o espírito que de Deus, que procede de Deus, ele vai falar das coisas do alto. Ele vai falar das coisas do Espírito Santo, aquilo que procede de Deus, aquilo que está no centro da vontade de Deus. Então, esse cuidado, como que eu sei, então, como eu vou discernir esse Espírito? Primeiro, em oração e buscando a palavra de Deus, onde nós descansamos na presença do nosso Deus. E pedimos ao Espírito Santo: Senhor, me dá sensibilidade para compreender de onde vem aquilo que eu estou ouvindo. Se a palavra sempre é para a minha vida, porque eu acho, para eu me sentir bem, para eu, observa que Cristo deixou de ser o centro. Então, alguma coisa está errada, já acendeu uma luz de alerta. Mas agora, se exalta Cristo, e em Cristo eu encontro a paz. Em Cristo eu encontro o conhecimento, o entendimento, mas observa que é em Cristo, no próprio Deus. Então, o Espírito Santo sempre vai exaltar ao próprio Deus. E ele vai nos guiar, segundo a vontade de Deus, para fazer a vontade dele a cada dia. Amém? Então, aqui na nossa revista, a introdução, o anticristo é uma das figuras mais enigmáticas da Bíblia, porque a gente fica pensando, né? Quem será que é esse anticristo? Mas se você, eu vou abrir aqui ao final aqui, ó. Você vê? Olha só. O anticristo tem aqui um texto no final, e a primeira frase é muito interessante. O anticristo é aquele que,
em certo sentido, se coloca em oposição a Cristo, tomando o nome de cristão, mas se opondo ao próprio reino da verdade, que implica esse nome. Então, olha só, tomando, ele se coloca em oposição, porque as verdades que ele fala não são verdades, e ele toma um lugar, então, mas se opondo ao próprio reino de Cristo, né? Então ele toma um lugar da verdade e ele vai falar sobre a sua verdade. Por isso, quando nós voltamos a esse texto em 1 João, nós vemos que a figura do anticristo, essa figura que o autor vai dizer é enigmática, então é uma figura que nós queremos saber, mas quem será esse? Talvez, eu vou até fazer um paralelo aqui, quando estão os discípulos e Jesus diz, aquele a quem eu der um pedaço de pão, esse me trairá. E os discípulos, sem um discernimento, eles estão com Judas. E Jesus dá um bocado de pão a Judas, mas eles não tinham a revelação do Espírito Santo para compreender que era Judas quem iria trair a Jesus. Por isso, esse discernimento só pode vir da parte de Deus. Quem será o anticristo? Quem é a figura do anticristo? Deus vai mostrar. Então, nós podemos descansar em Deus. Eu não preciso ficar correndo atrás, será que é esse, será aquele? Será que é aquele? Não, meus olhos precisam estar fitos no reino de Deus, na vontade do Pai, na segunda vinda de Cristo. E o anticristo, ele virá sim, porque a palavra de Deus tem se cumprido e se cumprirá. E nós sabemos que a nossa visão, ou o nosso descansar, precisa estar em Cristo. Aqui continua no texto, qual é, porém, o propósito da revelação da sua existência na Escritura? Qual é esse propósito? O próprio Jesus, embora não use o termo anticristo, inclui na sua agenda escatológica o elemento de engano oferecido por um falso Cristo, cujo propósito é enganar a muitos. Vamos ver aqui, então Mateus 24, o verso é o número 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, muitos virão e enganarão a muitos. Olha o verso número 11. Levantar-se-ão a muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Olha só, então, aqui o texto, a palavra engano apareceu já 2 vezes. E quando aparece o engano, enganarão a muitos. Então, muitas pessoas serão enganadas. Por que elas serão enganadas? Porque quando nós tiramos os nossos olhos da palavra de Deus, facilmente podemos ser ludibriados ou enganados. Então, esse cuidado, por isso a importância da palavra de Deus. Verso 23 e verso 24. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, há aqui, dentro dessa visão profética de Jesus, ou desse cuidado do Senhor Jesus, da orientação, a dizer, cuidado, muito cuidado. Então, primeiro, como nós vamos enxergar essa figura do anticristo? Então, em primeiro lugar, o apóstolo João foi o introdutor do termo anticristo na Escritura. Vamos abrir lá? 1 João 2,18. 1 João 2,18. Deixa eu abrir aqui o meu arquivinho aqui. 1 João 2,18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, a figura do anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então,
Se você pegar o próximo verso, eles sairão do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. De onde sairão os anticristos? Do nosso meio, ou seja, do meio da igreja, porque essa inverdade ou essa falta da verdade de Deus, né, está presente. Continuando o texto, mas como o próprio texto informa, esse era um assunto que a igreja não desconhecia, já era conhecido no tempo ali onde João está ensinando. E ele não dá tantos detalhes por causa disso, porque já era um tema, uma temática já presente na vida deles. Possivelmente o que João chama de anticristo seja o mesmo que Paulo chamou de o homem da iniquidade e filho da perdição, que nós encontramos lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso número 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que venha a apostasia e seja revelado um homem da iniquidade. Observa novamente uma palavra que vem antes. Apostasia. Então, quem são os apóstatas? São aqueles que conhecem a verdade e abandonam a verdade. Então, vem de onde, novamente? De dentro da comunidade cristã. Interessante novamente esse posicionamento. Ou ainda, João pode estar se referindo ao falso Cristo que Jesus mencionou em seu sermão profético. Mateus 24, 5, né, que nós já lemos. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vejamos o que se pode aprender a respeito dessa figura e a partir da Escritura compreender esta visão. Em geral, o prefixo anti, né, anti é usado na nossa língua para indicar que é oposto ou opositor. Essa é uma maneira de compreender o anticristo, pois ele realmente se opõe ao verdadeiro Cristo, né? Então, essa oposição não é talvez um choque. Às vezes a gente pensa assim, é muito fácil de compreender alguém que está vindo para brigar, que vem e tem um choque. Mas eu penso de uma forma um pouquinho diferente. Eu penso que a oposição aqui do anticristo, a visão é a seguinte, que os valores vão mudando, se opondo ao que é a verdade. O choque está entre valores que vão passando, vão ficando desapercebidos ou vão sendo relevados à medida que o tempo vai passando. Esse pecado, uma vez o pastor Marcos, ele fez uma pregação que eu nunca me esqueci, que ele usou uma metáfora e ele disse que imagina um tecido branco, uma bandeira branca, toda limpinha, branquinha, e chega um menino malandro e pega um tomate e joga naquela bandeira branca. O que vai acontecer? Quando nós olharmos para aquele tecido manchado pelo tomate, nós vamos dizer, nossa, olha aquilo ali, olha quem fez. Mas se você pegar e outras pessoas começarem a jogar também outros tomates e sujar aquela bandeira, vai chegar um ponto que nós vamos olhar e não vamos mais perceber, porque nós vamos estar tão acostumados com a sujeira ou com aquilo que manchou, que o branco já não faz mais diferença. Assim também é o pecado na nossa vida. Quando nós vamos acostumando com ele, ele fica com cara de verdade, ele parece ser verdade, mas ele está longe da presença do nosso Deus. Assim também, o se opor ao verdadeiro Cristo de uma forma sutil e engodando a verdade que está em Cristo Jesus. Continuando no texto, em grego o prefixo anti também pode ser compreendido como em lugar de, né? Ou seja, o anticristo é aquele que tenta se colocar no lugar de Cristo. Ele tenta entrar no lugar de Cristo e dizer, essa é a verdade. Então ele não vem com um choque,
mas ele se coloca na brecha e diz: me sigam, venham comigo, né? E isso é indicado pelo modo que Jesus se referiu a ele, o falso Cristo, né? O 24:33. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, 24:33. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Eu li de certo, né? Não, perdão, eu li errado. É o 23, perdão. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Né? E esse mesmo conceito parece estar presente no pensamento de Paulo, que indica que o anticristo se apresentará como se fosse o próprio Deus. João ainda reforça esse conceito ao descrever a besta que emerge do mar e que buscará ser adorada pelos habitantes da terra. Então, como será essa adoração dos habitantes da terra? Então, se colocando no lugar de Cristo. Então, aqui a igreja, ela precisa ter esse cuidado, precisa ter essa visão de Deus, ter esse discernimento. Por isso que, por exemplo, vamos pensar, qual a igreja que tem poder? Os mais antigos vão dizer, a igreja que mais ora. Exatamente. Ela tem poder e autoridade em Cristo Jesus. E esse poder é para quê? Para ir dominar? Não. Ela tem um poder sobre as hostes malignas que tentam perverter a palavra de Deus. Por isso ela consegue se deter na verdade. Então essa verdade que ela aprende ou que ela cresce é porque ela está firmada em Cristo Jesus. Por isso, quando a igreja ora, ela ora pelos seus líderes, ora pelo seu pastor, ora pelos seus presbíteros, diáconos, ora pelos departamentos. Nós somos presbiterianos, temos departamentos, pelos departamentos, por aqueles missionários que estão na obra, por toda a igreja. Quando nós oramos e clamamos, Deus dá discernimento à igreja. Então nós temos um crescimento também qualificado, qualitativo, onde a igreja cresce na maturidade em Cristo. Como eu sei se a igreja está crescendo? Eu sei que se a igreja está crescendo quando ela está orando, ela está lendo a palavra. Quando ela se importa com o necessitado, agora é reflexo da oração e da leitura da palavra, da sua comunhão com Deus. Quando é uma igreja que começa a fazer a diferença onde ela está plantada, é porque ela está orando e está crescendo na palavra. É a motivação que ela tem, porque o Espírito Santo começa a motivar a igreja a sair das quatro paredes. Ela não vive encaixotada, ela não vive para si, mas ela vive em amor ao próximo. Essa mesma visão ela é interessante porque nós estamos aprendendo agora na pandemia. Nós estamos reaprendendo que a igreja não é quatro paredes, mas é o nosso relacionamento íntimo com o próprio Deus. Então, a igreja, a estrutura vai continuar lá. Não vai fazer diferença. Se o povo de Deus não se reuniu lá, as paredes continuam lá. Se foi, continua lá. Agora, a igreja, quando busca ao Senhor, algo especial acontece. O Espírito Santo começa a atuar e essa igreja tem a maturidade e a visão de quem é o Senhor. Continuando, B, engana para ser adorado. Como já podemos ver, a estratégia do engano é o modo como opera o anticristo, pelo engano. Paulo chama seu modo de atuação de operação do erro. O perigo dessa operação é que ela pode se parecer muito com a verdade, embora seja a sua negação. Ela pode parecer muito com a verdade. Vamos pegar um exemplo. Por exemplo, nós estamos num tempo onde existe até uma apologia para viver a sexualidade antes do casamento. Então diz, se você ama, não tem problema.
Por quê? Você ama a menina que você namora, a menina te ama e vocês vão se casar. Não tem problema. Percebe? Tem uma aparência de que é uma coisa boa. Que o importante é amar, vocês se amam, se respeitam. Mas a palavra de Deus nos ensina diferente. Nos ensina que o homem, quando leva a sua namorada, a sua noiva, ao altar e aceita como esposa, ele está honrando a sua esposa. E assim é o contrário, vice-versa. Porque nós honramos ao nosso cônjuge quando nós vamos ao altar e dizemos: Senhor, nós compreendemos o casamento e nós queremos viver o casamento segundo a tua vontade. Porque a aparência não tem problema da sexualidade antes, mas a sexualidade antes nós perdemos a bênção de Deus e nós colocamos aquela pessoa que nós amamos como em pecado diante da presença do nosso Deus. Mas quando nós a levamos ao altar, nós honramos ao nosso Deus e colocamos a bênção sobre o nosso cônjuge também. Percebe? É sutil, é pequenininho, todo mundo faz. Não, o cristão não é todo mundo. Né? É igual conversa de mãe. Mãe diz o quê? Você não é todo mundo. E assim Deus diz também: você não é todo mundo, você é meu filho, a minha filha, o qual eu amo e eu quero honrar você. Percebe a diferença? O perigo dessa operação é que ela pode se parecer muito com a verdade, embora seja a sua negação. O apóstolo combateu fortemente os falsos apóstolos que haviam surgido em seu tempo. E o fato de eles distorcerem a verdade de Cristo, deixa eu voltar só. E o fato deles distorcerem a verdade de Cristo, ele chegou a compará-los com o próprio Satanás, que transforma um anjo de luz, que transforma em anjo de luz. Então, quando essa comparação de Paulo, ele está dizendo: agora, olha como é muito mais grave, é muito mais profundo, quando agora o próprio anticristo, ou essa inverdade, se coloca até como uma figura de anjo de luz. Jesus também apontou o engano como uma estratégia para desviar o povo de Deus. Mateus 24, os 5 e 24 que nós já lemos. Proteger-se da estratégia do engano, do maligno, é um alerta de todo o Novo Testamento. Então, qual é o grande alerta aqui? Proteger-se desse tipo de enganação. A enganação de que, se for para uma coisa boa, não tem problema. Vou usar um outro exemplo. A mentira. Mas se for para o bem, então não tem problema mentir. Mentir, segundo a palavra de Deus, é pecado. Mentir é mentira. Mas é que eu menti porque era uma coisa boa. Porque senão eu ia deixar a pessoa que eu gosto numa situação ruim. E Deus está dizendo: mentira é mentira. Não existe mentirinha, mentirão, existe a mentira. E toda mentira, ela é assim, uma forma de desagradar ao nosso Deus. Né? C. Persegue a igreja. Então, deixa eu voltar aqui. Primeiro, coloca-se no lugar de Cristo. No segundo, engana para ser adorado. E agora, no terceiro, persegue a igreja. No sermão profético, Jesus alertou os seus discípulos sobre a grande tribulação. Mateus 24, 21. Vamos ler esse texto? Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, essa perseguição da igreja, ela é uma realidade a qual a palavra do Senhor diz. Dentro da agenda da preparação da igreja para os últimos dias, aqui agora está 2 Timóteo 3, 1. Vamos abrir esse texto também? 2 Timóteo 3, 1.
Saber, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então aqui, Paulo vai falar aqui aos Timóteos, então nos últimos dias sobrevirão dias de dificuldade. No Novo Testamento, o Novo Testamento trabalha com a realidade da perseguição contra a igreja como modo de agir das forças malignas. Agora que eu me dei conta aqui, que eu não estou virando essa folha, né, irmãos? Deixa eu só habilitar uma folha aqui. Aqui. Deixa eu ver se abriu. Agora sim. Olha só. Vou voltar um pouquinho aqui. O Novo Testamento trabalha com a realidade da perseguição contra a igreja como modo de agir das forças malignas e o resultado da sua estratégia de engano. João, logo abaixo aqui, ele vai dizer, João apresenta a luta dos representantes do maligno contra a igreja como uma constante dos últimos dias. Ela é salva, a igreja é salva somente pelo poder de Deus. Então, quem salva a igreja? Somente Deus. Quem é o dono da igreja? Somente Deus. E nesse momento, quem vai salvar a igreja é o Senhor. Olha só, Apocalipse 20, do 7 ao 9. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, o número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, aqui, e os consumiu. Então, quem salva? Quem é o único que pode salvar a igreja da perseguição? É o próprio Deus. É a intervenção do próprio Deus. E como eu sei que Deus está entrando na história? Novamente, a oração e a leitura da palavra. Novamente, ao buscar diário ao Senhor. Não por medo, mas sim em amor a cada dia. Quando Jesus fala do secreto, quando for orar, entre no secreto com Deus. O que é esse secreto? É onde eu tenho intimidade com Deus, onde eu posso passar o meu tempo conversando com o Senhor, falar das coisas mais profundas, até dos meus medos, das minhas inseguranças, das vezes que eu caminhei e eu achei que realmente eu fui falho, eu falhei, e que o Senhor pode restaurar. Não há nada que possa tirar a nossa salvação, uma vez que o Senhor nos deu como um presente. Mas a nossa liberdade, esse cuidado, essa cura, ela é constante, ela é diária, porque Deus cuida de cada um de nós. Segundo, o espírito do anticristo. O espírito do anticristo. João emprega o termo anticristo e, junto com ele, introduz o conceito de espírito do anticristo, que está lá em 1 João 4,3. Esse conceito se refere a um comportamento de oposição a Cristo e de engano, já presente em seus dias, que ele interpretou como sendo inspirado do modo de agir do anticristo. Então, olha só, João está dizendo aqui, olha só, que esse espírito do anticristo já está presente. Por que ele já está presente, o espírito do anticristo? O engano, a mentira, ela não virá no final. Ela já está presente desde o início da igreja. Muitos se levantaram dizendo, até mesmo antes do Senhor Jesus vir, se colocaram como Cristo, eu sou Cristo, como uma mentira, para enganar a muitas pessoas, né? E olha só, agora nós podemos ver em 3 pontos essa questão do espírito do anticristo. O ensino falso é o primeiro deles. João faz uma distinção entre o anticristo e outros anticristos. Esses tais chamados de anticristos, no plural, são aqueles que vivem sob a inspiração do anticristo. São guiados pelo espírito do anticristo, isto é, o modo de pensar do anticristo.
Qual é o modo de pensar? É uma distorção da palavra de Deus. Por exemplo, vamos pensar aqui um exemplo claro. Eu sou filho de Deus e Deus é obrigado a me dar. Então, se eu pedir, eu sou filho e Ele é obrigado a me dar. Será que Ele é obrigado a te dar? Jesus, quando Ele diz, aquele que quer vir após mim, Ele precisa fazer o quê? Negar a si mesmo, não é verdade? Então, eu sou filho do dono e Ele tem que me dar. Onde está a negação? Não há negação, ao contrário, é só privilégio. O tomar a cruz, que o Senhor diz, negue a si mesmo, tome a sua cruz. O que é tomar a cruz? É saber que a cada dia como cristão nós teremos lutas e nós somos mais que vencedores em Cristo para vencer as nossas lutas. Agora, olha só, eu compreendo que eu tenho lutas na vida e que Deus me dá a vitória a cada dia, a cada momento. Agora, no mesmo pensamento, eu sou filho do dono, eu não posso sofrer, eu não posso passar isso, eu estou negando a minha realidade. Não, eu posso passar sim. Eu posso passar e saber que Deus está comigo, me dando a vitória quando eu estou passando. Percebe a diferença? Aí sim, nós compreendemos o que é ir a seguir a Jesus, ir após o nosso Senhor. Então, esse modo de pensar, esse modo operante, como se trata de um modo de pensar, um método de se manifestar o espírito do anticristo é, em primeiro lugar, doutrinário, por meio do ensino falso. Então, o ensino falso, a doutrina falsa, a qual mostra inverdades ou fragmentos da palavra e não a palavra como um todo. Por isso as Escrituras denominam seus agentes de falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos. Jesus os chamou de falsos cristos. Aqui tem algumas referências que eu não vou ler todas porque não dá tempo, mas depois você pode voltar ao texto, e pode ler novamente. A sua principal arma é a deturpação do ensino da pessoa da obra de Jesus. Eles não somente tentam se fazer passar pelo Cristo, mas também buscam desvirtuar o ensino dele, conduzindo a igreja ao erro e à não observância do evangelho verdadeiro. Então, quando nós nos colocamos na posição de não fazer aquilo que a palavra de Deus nos chama, quando nós nos omitimos de viver a verdade, ou de fazer aquilo qual nós fomos chamados a fazer, também nós estamos colaborando nesta mesma visão, e a nossa mente vai também sendo bombardeada e fragmentada por essas inverdades. B. Procedência do mundo. Um dos contrastes mais marcantes nos escritos de João é aquele que entre procedência do mundo e procedência de Deus. Quando João tratou do espírito do anticristo, João afirmou categoricamente que ele procede do mundo. Não importa o quanto a mensagem de alguém possa parecer evangélica, precisamos saber qual o espírito que ela trabalha. Apesar de parecer muito cristã, ela realmente precisamos compreender qual é o espírito. Tem pessoas que dizem assim: fulano é tão bom, ele, olha, só falta aceitar a Cristo, porque ele já faz tudo que nós fazemos na igreja. Só falta aceitar a Cristo. Quero dizer para você que, na verdade, faltou a fonte, faltou o principal. Não faltou um pouquinho, faltou todo. Porque o fazer das boas obras, o viver a verdade, agora é uma consequência a qual o Espírito Santo ele vai nos conduzir a cada dia. Lembra de Jó? Jó, ele inicialmente, quando você começa a ler o livro de Jó, você vê que Jó ele está fazendo coisas boas numa boa intenção. Ele vai lá, oferece sacrifícios a Deus por ele, isso é correto, mas ele ia lá e oferecia no lugar dos filhos, para que Deus
também recebesse a oferta. Deus, na verdade, estava dizendo a Jó, eu quero receber dos seus filhos, não quero receber de você, porque o coração deles precisa ser transformado. E Jó também vai compreender que, apesar das suas atitudes boas, apesar da sua boa intenção, ele vai compreender lá no final que antes ele conhecia Deus somente de ouvir falar, porque agora a convivência lhe deu uma nova visão, e ele sabe que o seu Redentor vive, mas ele vai compreender isso somente lá no final, depois que Deus foi tratando da vida dele, porque somente quando Deus nos trata, nós estamos habilitados. Apesar que as pessoas têm aparência de boas, e elas são boas, mas elas estão dentro da visão ou no espírito da humanidade, o qual está coberto pelo nosso pecado. E quando Deus fala que Ele quer tratar, quer curar a ferida, Ele quer transformar a minha e a sua vida. De acordo com João, discernimos que quem é de quem quando entendemos a finalidade do ensino. Se o ensino promove em nosso coração mais amor ao mundo, mais desejo e apego às coisas passageiras, maior inclinação à vanglória e ao orgulho, maior desejo por prosperidade e riquezas dessa vida, e isso procede de quem? Do mundo. Não é verdade? Se o ensino está promovendo no nosso coração maior amor ao mundo, quero ter mais coisas, quero curtir mais a vida, mais desejo e apego às coisas passageiras, às vezes eu quero segurar uma coisa que vai acabar com o tempo, maior inclinação à vanglória, eu venci, eu consegui, é porque eu sentei lá naquele banco e passei anos estudando. Então, o orgulho de dizer eu sou, ou bater no peito. Então, maior desejo por prosperidades, por riquezas. Claro que a prosperidade e a riqueza, elas são bênçãos, mas quando estão dentro do padrão de Deus. As nossas conquistas são bênçãos quando nós colocamos dentro do padrão de Deus. Quando o nosso amor ao mundo está dentro do padrão de Deus. Mas se me faz ser mais humano, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. C. Realidade presente e futura. Na realidade escatológica da presente era, os últimos dias, muitos componentes do fim dos tempos já estão presentes, mas são ainda incompletos. Quando apresentou o tema do espírito do anticristo, João usou a mesma lógica. A diferença é que João mostra que existe uma interligação lógica entre a figura do anticristo e todos aqueles que vivem segundo a sua inspiração, os anticristos. Uma continuidade entre o espírito que agora atua nos filhos do maligno, o espírito do anticristo. Deixa eu mudar a minha página aqui. Eu virei aqui, eu viro aqui. E aquilo que ele será quando se manifestar no iníquo. A igreja contra o anticristo, que é o nosso terceiro ponto. O primeiro ponto era a figura do anticristo, no segundo, o espírito do anticristo, e agora o terceiro, a igreja contra o anticristo. Ao revelar a figura do anticristo e o espírito do anticristo como uma atitude de engano e oposição contra Cristo e a igreja, as escrituras têm como alvo o fortalecimento do preparo do povo de Deus para viver em condições adversas nesse mundo. Olha só, preparo, então, do povo de Deus. As escrituras têm. Então, quem que prepara o povo? As escrituras. E olha só, como alvo fortalecimento do quê? Da fé. E o preparo desse povo para caminhar nesse tempo de dificuldade. Em lugar de se concentrar nas curiosidades sobre esse tema, o cristão precisa aprender
Qual deve ser sua atitude no enfrentamento dessas condições? Eu vou pausar aqui, que é importante, porque às vezes as pessoas têm curiosidade sobre este tema. Quem será o anticristo? Quando virá? Por que virá? Mas o que o autor está dizendo é que o cristão precisa ter a sua visão na palavra de Deus para compreender a sua posição de enfrentamento diante dessas situações. Isso foi o que o apóstolo Paulo fez quando descreveu dificuldades da vida dos últimos dias, mas propôs a Timóteo que tivesse uma atitude de firmeza, fidelidade, pureza na pregação. Esse texto eu gostaria de ler. 2 Timóteo 3:1. Olha só, 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mas amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Então, tendo a forma de piedade, fazendo o quê? Negando o poder. Olha agora, 4, vou ler o verso 1 e o 2. Conjuro que perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Prega a palavra. Insta. Quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, Timóteo, diante de todas essas barbaridades ou daquilo que nós vemos que não agrada a Deus, não importa, prega a palavra. Nós não estamos para julgar, nós estamos para pregar. É um aspecto importante da igreja. Por quê? A igreja, por muito tempo, ela passou a julgar. Julgar, isso cabe a Deus. Nos cabe pregar. Porque quando nós pregamos a palavra, aqueles que são do Senhor, eles ouvirão a voz do bom pastor. Ouvirá através de quê? Da minha voz e da sua voz. De quando você falar, de quando você estiver na presença de Deus e você falar em nome do Senhor, as pessoas ouvirão a voz do Salvador através da sua vida. Quando fala a respeito do surgimento de falsos cristos, Jesus está alertando a igreja para que não se deixe enganar. Então é um alerta à igreja, não se deixe enganar. Manter-se na verdade é o mais eficiente mecanismo para resistir à estratégia do erro. Os autores do Novo Testamento, embora o espírito do anticristo preparando e exortando a igreja para ficar firme na verdade, os autores do Novo Testamento combateram o espírito do anticristo, preparando e exortando a igreja para ficar firme na verdade. Para João, a maior alegria em meio às lutas da igreja contra o maligno é que ela se veste com a verdade. Então a igreja, qual é o parâmetro, qual é o padrão da igreja? Ela se veste com a verdade. Ela não mente. Ela não fica contando histórias. Ela não fica tentando convencer as pessoas. Não, vai lá na minha igreja, que minha igreja vai te dar tudo que você precisa, a minha igreja vai te acolher, a minha igreja vai te conduzir, a minha igreja carrega você no colo, canta a música do visitante, seja bem-vindo. Não é isso. A igreja ela vai dizer, irmão, você precisa nascer de novo. Você precisa de Jesus. Vem para a minha igreja assim, que lá você vai aprender da palavra. Lá nós vamos juntos perseverar em oração, aprender sobre a oração, aprender sobre as Escrituras. E uma nova vida Cristo tem para você. Essa é a verdade da palavra.
Não adianta contar histórias. Não adianta inventar que a igreja faz isso ou aquilo. A igreja precisa se revestir da verdade em Cristo Jesus. Ah, vai para a igreja que lá vai resolver todos os seus problemas. Não vai resolver todos os seus problemas. Cristo pode resolver os seus problemas. A igreja, ela continua sendo esse templo, o qual nós nos juntamos como povo para adorarmos juntos, para levar os nossos feixes, para entregar ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, para ali, como povo, ser. Com certeza, muitos nos entristece saber em algum lugar no mundo, como a Coreia do Norte, o Irã, o Iraque, cristãos são mortos porque afirmam que Jesus Cristo é o Senhor. É verdade, muitos estão passando por sofrimentos, muitos estão aí passando momentos difíceis na vida, mas o Senhor está em todo momento, em todos os lugares. Irmãos, agora aqui no meu reloginho é 10h24. Eu só vou dar um salto no próximo ponto e vou entrar na conclusão para a gente terminar em 2 minutinhos, tá bom? Para não atrapalharmos o tempo das crianças agora, que também tem uma meditação para ela. Então, o que nós precisamos? A igreja precisa desenvolver um tipo de paz e alegria decorrente de poder imitar a Jesus em toda a sua luta contra a mentira e sua firmeza para viver segundo aquilo que o Pai revelou. Então, nós precisamos viver de modo digno que exalte ao nosso Deus. E eu concluo dizendo aqui as palavras do autor: enquanto muitos estão preocupados em saber se o anticristo já está vivendo nesse mundo, se é pessoal ou uma instituição, a igreja de Cristo é convocada a se preparar para enfrentá-lo. Então a igreja é convocada a se preparar, não saber onde está, não saber se vai ser uma empresa, uma pessoa ou como vai ser isso. Deus sabe. O que nós precisamos? Perseverar na leitura da palavra e também em oração. Que Deus te abençoe, te dê um domingo repleto da graça e da bênção do Senhor. Se você tiver alguma pergunta, você pode mandar no chat, você pode mandar em particular. A partir da semana que vem eu vou disponibilizar o telefone aqui do WhatsApp, você pode perguntar direto para mim e eu vou estar respondendo a você. O que eu gostaria, na verdade, é que você revisasse esse material novamente, busque os textos novamente, leia com calma, com paciência, pause o vídeo se for necessário, mas novamente se prepare na presença e na escritura, buscando em oração para que Deus revele a sua vontade na sua vida, tá bom? Que Deus te dê um domingo abençoado, em família, aproveite bastante a família e 7 horas estaremos juntos novamente em adoração, agora no nosso culto. Um grande abraço, fica com Deus, junte as crianças para o nosso Devocional Kids. Um grande abraço.